A todos a paz do Senhor. Lição de número 13, classes de adultos, lições CPAD, para o dia 24 de dezembro de 2023. O título de nossa lição é O Propósito de Missões. Texto áureo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. A verdade prática nos diz que pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Nós somos o canal Som do Clarim. Inscreva-se gratuitamente, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse 5, 9 a 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e honras e riquezas, sabedoria e força, e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Esta lição é a penúltima de nosso trimestre, porque esse trimestre tem 14 lições. É uma lição um pouco mais curta, mas muito interessante, muito oportuna para os nossos dias, porque fala do propósito de missões. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo. Qual é? Proclamar a mensagem de salvação até que Cristo volte. Essa é a sublime missão da Igreja. Então, nós queremos convidar você para esta lição maravilhosa que nos fala sobre o propósito de missões. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo, realmente, é o de proclamar a salvação em Cristo Jesus para todo o mundo, porque está escrito: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Então, não importa qual é a cultura, a língua, o contexto econômico, a condição da pessoa, cada um neste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Cada coração é um campo, e o campo é o mundo. Então, as vidas estão aí necessitando de salvação, de libertação. Esse é o assunto que nós vamos estudar nessa semana. Esta primeira parte nos fala sobre o alvo da obra missionária. Qual é o alvo? As pessoas, as nações, as tribos, raças, línguas, nações, os povos não alcançados. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber esse propósito de Deus de redimir a humanidade. Isso já vem desde o livro de Gênesis. Gênesis a Apocalipse. 66 livros que nos falam sobre a história da salvação, da redenção. Cristo, ele é o tema central dessa mensagem.
Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Então, o sangue de Jesus foi suficiente para salvar povos de todas as nações. Então, a mensagem da igreja é a mensagem do Cristo vivo, ressurreto, salvador, libertador, santificador, purificador, batizador com o Espírito Santo. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário, essas almas salvas que agora adentram os céus pelo poder da palavra de Deus. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo mundo é e sempre será o alvo sublime de nossa missão. Amado irmão, qual é a tua missão? Qual é a nossa missão? Não é outra senão ser sal da terra, luz do mundo e ser mensageiros de Deus neste mundo perverso, sem Deus, sem salvação. Então nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, porque é um propósito de Deus para o mundo inteiro. Vamos ver aqui, no caso de pregar o evangelho a todos os povos, para resultar em conversão de milhares de pessoas de todas as etnias, é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Nós temos de Deus a incumbência, a ordenança de levar a mensagem de salvação. Não é uma opção, é uma ordenança. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. 1 Coríntios 9,16. Então, pegue sua Bíblia, olhe e veja como é linda a história da salvação. Como essa lição ela tem 2 tópicos, vamos para os subsídios desse segundo tópico. Pregar o evangelho é a responsabilidade de todo cristão. É responsabilidade de todo cristão pregar o evangelho. Então, a igreja deve realmente anunciar a Cristo Jesus em todo o mundo, nas praças, nas ruas, nos quarteirões, nas vilas, povoados, nas vielas. A gente costuma chamar de becos, né? Becos, comunidades, centros, locais de muita aglomeração de pessoas, como shopping centers, estações rodoviárias, estações de metrô, ali frente de estádios de futebol. Certo dia eu disse para um dos nossos membros, ou até algumas pessoas que estavam ali, que a igreja tem também a oportunidade de pregar até em frente ao cemitério. Mas por que em frente ao cemitério? Quando no dia 2 de novembro, pessoas se aglomeram, pessoas se juntam ali para fazerem visitas aos túmulos, é uma oportunidade para falar de Jesus com todo cuidado, com todo carinho às pessoas que chegam ali aos cemitérios. É uma oportunidade, já fizemos esse tipo de evangelismo. Então nós devemos aproveitar todas as oportunidades para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Pois me é imposta essa obrigação, disse Paulo. O apóstolo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele por Deus. Deus estava impelindo Paulo e ordenando que ele pregasse o evangelho. Ele tinha isso como realmente uma imposição de Deus. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem 2 sentidos claros. Vamos ver quais são esses 2 sentidos. O primeiro sentido é a obrigação que nós temos de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho. E segundo, a punição. Por que punição? Ai de mim. O apóstolo Paulo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Um privilégio maravilhoso, um privilégio maravilhoso. Então, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte
de seus líderes e de liderados de crentes em geral, e se eles não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Meu Deus, misericórdia. Então, pregar o Evangelho é obrigação de cada crente, de cada irmão. Louvado seja Deus. Há um propósito divino quanto à proclamação da mensagem de salvação ao pecador. Primeiro, não podemos nos desviar 1 milímetro desse santo propósito. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer que as pessoas se percam. E nós temos a oportunidade, nós temos o tempo, o talento, nós temos tudo na mão, a semente, para levar a boa semente da palavra, para anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Então é o nosso dever. Segundo, ao contrário, Deus também nos impõe como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador em qualquer lugar em que ele se encontrar. Então, ele vai ter a oportunidade de se salvar. Este é o mais nobre, sublime propósito da Igreja de Cristo na Terra. Então, nós precisamos nos despertar. Jovens, se despertem. Senhores, se despertem. Obreiros, despertai. Senhoras, irmãs, despertai. Jovens, adolescentes, vamos anunciar a palavra de Deus, vamos pregar o Evangelho, vamos falar que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo, liberta, prepara o homem para levar ao céu. A todos, nosso muito obrigado. Até a próxima semana com a última lição, que terá como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, Senhor, pela Tua bondade e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós Te agradecemos agora e sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.